Você precisa provar que gosta das coisas? Você já teve a sensação de que precisava provar que gostava de alguma coisa? Não explicar o porquê aquilo te interessava, mas provar. Como se existisse um conhecimento mínimo que você precisasse ter para dizer: eu gosto disso. Eu passei muito por isso quando eu comecei a estudar games. Na época, eu era praticamente a única mulher naquele ambiente e acontecia uma coisa muito curiosa. Quando eu falava que eu gostava de videogames, eu nunca ouvia, nossa, que legal. Eu sempre ouvia, mas você joga o quê? Você conhece jogos? E às vezes chegava até naquele clássico. Você gosta do quê? É The Sims? E eu gostava de The Sims, eu gosto de The Sims. O problema nunca foi esse. O problema é que eu sentia que imediatamente eu precisava complementar a minha resposta e provar que eu gostava. Mostrar que eu conhecia aquele jogo indie que ninguém conhecia. Lembrar de alguma coisa que eu tinha jogado num videogame antigo. Mostrar um grande repertório para deixar claro que eu não estava ali fazendo pose. E tem uma ironia nisso, que eu só fui perceber muito tempo depois. Porque, para provar que ninguém tinha o direito de questionar o meu gosto, eu aceitei a premissa de que aquele gosto precisava ser provado. Quando a resposta podia ter sido muito simples. E se eu jogasse só The Sims? E se fosse o único jogo que eu gostasse e conhecesse? Qual que seria o problema? Eu acho natural a gente se identificar com aquilo que a gente gosta. O problema começa quando essa identidade vira quase que um contrato. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de rock. E durante muito tempo parecia existir uma certa expectativa de que você é a pessoa do rock e tinha alguma coisa estranha, por exemplo, em te verem num pagode. E como se gostar de uma coisa exigisse uma coerência completamente absoluta. Só que os seres humanos não são coerentes. E ainda bem. Talvez a gente confunda um pouco a questão da identidade com a consistência. E eu não acho que isso é uma coisa que surgiu, um problema que aconteceu por conta da internet. A gente, como ser humano, sempre procurou grupos com afinidade, sempre quis pertencer a um grupo e sempre encontrou formas de dizer: nossa, eu sou uma dessas pessoas. Só que a internet deu uma vitrine maior para isso. Eu lembro muito do Orkut, nas comunidades era quase uma maneira de montar uma pessoa, então você ia lá e colocava o que você gostava. Então eu entrava numa comunidade de eu odeio acordar cedo, e eu descubro que tem mais algumas milhões de pessoas que também odiavam acordar cedo. E pronto, eu tinha encontrado a minha turma. Só que eu posso odiar profundamente acordar cedo de manhã pra ir trabalhar, pra ir fazer exercício físico. Mas pode ser que eu não tenha problema nenhum em acordar às 5 da manhã se você disser pra mim que eu tô indo viajar pra Europa. Então, eu odeio acordar cedo? Depende. E talvez depende seja uma resposta muito mais humana do que a gente gostaria. Porque ter um rótulo é uma coisa muito simples, mas ser uma pessoa não é. Só que hoje aquilo que poderia ser só uma contradição minha também está exposto. E quando a gente coloca nas redes sociais, inevitavelmente a gente vai tendo montado uma imagem de quem somos. E as outras pessoas também começam a criar uma ideia da gente a partir daquilo. E é quase como se a gente tivesse criado um personagem de nós mesmos. E eu não quero dizer que um personagem ele é necessariamente falso. Eu acho que é um pouco mais complicado do que isso. Porque um personagem ele pode ser verdadeiro, só que ele não é por inteiro. E eu acho interessante pensar nisso a partir de Aristóteles. E em Ética Nicômaco, ele fala da transformação do caráter e das virtudes. O hábito, ele tem um papel fundamental. A gente vai se tornando aquilo que é também a partir daquilo que a gente vai praticando. Então tem uma diferença interessante entre aquilo que eu digo que eu sou e aquilo que vai sendo construído pelas minhas próprias ações. Porque é muito fácil falar, eu sou esse tipo de pessoa. Só que eu também posso fazer alguma coisa que aparentemente vai contradizer essa pessoa. E isso não significa necessariamente que eu tô mentindo antes de eu mentir, mas talvez signifique que talvez eu sou mais do que aquela simples definição. E o problema é que depois de algum tempo, a gente também pode começar a escolher o que combina com essa pré-definição que montamos de nós. E tem uma ferramenta muito eficiente para ajudar nisso hoje, que é o algoritmo. Ele não precisa saber quem você é, ele só precisa perceber aonde que você para. Você demonstrou interesse por alguma coisa
ele vai entender que aquilo funcionou. Então ele vai começar a te mostrar cada vez mais coisas parecidas com aquilo. E isso pode ser muito bom. E às vezes a gente vai descobrir muita coisa assim. Mas o mundo que aparece na nossa frente também vai ficando cada vez mais confortável e mais limitado, porque ele se parece com aquilo que a gente já conhece. E o conforto, ele não quer dizer que é necessariamente ruim. O problema é quando a gente perde aquela sensação do estranhamento. Quantas coisas eu nem cheguei a descobrir que poderia gostar, porque eu decidi antes que elas simplesmente não eram pra mim. Eu posso dizer que eu não gosto de samba, e talvez eu realmente não goste, mas tem uma diferença enorme entre eu ouvir alguma coisa e pensar, putz, eu não gostei, ou eu nunca vou ouvir aquilo, porque eu não sou uma pessoa que gosta disso. Na primeira situação, eu tenho um gosto. Na segunda situação, eu tenho uma ideia pré-concedida sobre quem eu sou, e eu vou decidindo por mim com base nessa ideia. E essa conversa, pra mim, começa a ficar maior do que simplesmente aquilo que a gente gosta ou deixa de gostar. Porque entrar em contato com algo diferente também obriga a gente a pensar um pouco. Sócrates fazia isso de uma maneira muito interessante. Nos diálogos de Platão, muitas vezes ele parte de uma afirmação que o interlocutor considera bastante segura, e aí ele vai fazendo perguntas. E as perguntas vão testando aquela certeza, até aparecerem contradições que não estavam tão evidentes no começo. Nem sempre isso vai terminar com uma resposta. Muitas vezes vai terminar em aporia, aquele momento em que você percebe que aquilo que parecia tão óbvio ficou bem mais difícil de responder. E eu gosto bastante dessa ideia, porque não saber pode ser o começo da curiosidade. John Stuart Mill vai chegar a essa discussão por um outro caminho. Em Sobre a Liberdade, ele faz uma defesa muito forte da liberdade de pensamento e de discussão. E uma das ideias que ele traz é que até uma opinião verdadeira, quando nunca é confrontada, corre para o risco de virar aquilo que ele chama de dogma morto. Eu posso inclusive estar certa, mas se eu nunca precisei entender o lado contrário, se eu nunca precisei pensar de verdade sobre aquilo que eu acredito, eu posso até estar repetindo uma conclusão correta, mas eu não estou compreendendo muito bem como que eu cheguei nela. E eu acho que dá para trazer isso para uma escala muito menor. Porque a gente começa dizendo, isso não é pra mim. Depois aquilo vira, eu não gosto disso. Até chegar em, eu não sou o tipo de pessoa que gosta disso. E olha o tamanho que a frase ganhou. Eu comecei falando de uma coisa que eu não gostava. E terminei criando uma regra sobre quem eu sou. Não significa que agora a gente precise gostar de tudo. Nem que eu precise consumir deliberadamente coisas que eu detesto, como uma espécie de exercício de evolução pessoal. Eu só acho interessante deixar uma fresta aberta. Poder encontrar alguma coisa que não combine em absolutamente nada com a imagem que eu tenho de mim e pensar, nossa, espera, eu gostei disso, sem precisar reorganizar toda a minha personalidade por causa disso. Eu posso gostar de rock e ir um dia no pagode. Eu posso ter estudado games e continuar postando do The Sims. Eu posso odiar acordar cedo e levantar às 5 da manhã muito feliz porque eu tô indo viajar. E nada disso precisa ser resolvido. Talvez a gente não precise ser tão coerente quanto a gente tenta parecer que é. E eu acho que uma coisa muito importante na curiosidade é que a possibilidade de encontrar algo que não confirma aquilo que eu já sabia sobre mim. Porque se tudo chega até mim, confirma quem eu sou, confirma aquilo que eu penso e reforma aquilo que eu já gosto, pode ser muito confortável. Mas eu não sei se eu ainda tô aprendendo alguma coisa. E talvez o mais interessante não seja construir uma versão perfeitamente coerente de quem a gente é. Talvez seja continuar deixando espaço para encontrar alguma coisa completamente inesperada e pensar, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse gostar disso. E gostar, mesmo assim.